Fersen acabou de fazer 34 anos agora em 2024, né? Então foi lá em 1990 que a gente... às vezes eu brinco assim que teve um cidadão desempregado em Caxias do Sul e resolveu empreender, né? Que era eu, né? Eu trabalhei 10 anos na Randon na área de controle patrimonial, depois mais 3 anos na Eberle Mundial, e depois saindo da Eberle eu já tinha algumas coisas encaminhadas, do desenvolvimento de software para o controle patrimonial, e resolvemos empreender, desenvolvemos um software de patrimônio e saímos fazendo inventário para vender o software com inventário, e aí que começou a surgir, e ali foram andando até que começou a crescer, começaram a vir mais pessoas no projeto. Eu acho que com 10 anos de empresa a gente já estava com 6 ou 8 pessoas. Mas assim, o início, eu sempre falo, o principal desafio era terceirizar a gestão de ativos. Porque na realidade na época não se falava em outsourcing, terceirização. Isso não existia em 1990, 92, 3, 4 naquela época. A gente teve que criar essa necessidade, a gente conseguiu fazer isso. Porque os softwares também eram muito pesados, só as grandes empresas tinham. E aquele software que a gente desenvolveu começou a rodar em empresa menor. Essa empresa menor não tinha uma estrutura de controle patrimonial interno. E aí a gente conseguiu colocar o software, fazer o inventário. E ela oferecia um inventário e já fazia a depreciação para o pessoal, então isso foi andando naturalmente, até que eu acho que demorou uns 10 anos para a gente criar a área de engenharia interna. Daí a gente deixou de ser uma empresa de inventário de ativos e começou a ser uma empresa de avaliações, tanto que a gente ficou muitos anos, a gente era Ferrari Avaliações, porque a gente se destacou muito em avaliações. Então desde o início, eu lembro que em 95, o FINEP credenciava empresas para fazer avaliações de garantias de projetos FINEP. E eram projetos grandes, bons, bem atrativos para o mercado. E a gente passou a ser a primeira empresa credenciada pelo FINEP no sul do Brasil. E aquilo gerou muitos negócios grandes. A gente começou a crescer na área de engenharia. Primeiro a gente tinha engenheiro mecânico, passou a ter engenheiro civil, arquiteto no início, e aquilo começou a desenvolver. E o FINEP até hoje ele é assim. Ele só aceita laudos com grau 3 de fundamentação, é o grau máximo de fundamentação. E assim eu diria assim, hoje no mercado nacional, quem faz isso só a Fersen. Ninguém faz mais grau 3 porque ele exige muito mais pesquisa, muito mais cálculo, muito mais fundamentação dos laudos, então é um trabalho acima da média. Quando a gente trocou a marca Ferrari em 2019 para Fersen. Fersen vem de Ferrari e eficiência. Eu sempre brinco, a gente se atreveu a colocar eficiência na nossa marca, porque esse é o nosso foco e provavelmente vai ser o resto da vida, né? A gente fala que quando a gente está brigando por preço num concorrente, a gente diz que o nosso propósito não é ter o menor preço, mas é ter o melhor preço. Lá em 2015, nós criamos, quer dizer, em 2015 foi colocado em prática. Por 2010 começou um programa chamado do Boy ao Sócio. Do Boy ele poderia se tornar sócio da empresa. Os sócios que tínhamos, era eu e a Delci, somos sócios fundadores. O Celso Filho foi o primeiro sócio, já uns 25 anos atrás, que entrou. E depois a gente queria fazer com que todos aqueles colaboradores já fidelizados à empresa com bastante tempo, mais de 10 anos, por exemplo, eles pudessem ser sócios. E esse programa ele começou em 2010, 2015, foi colocado em prática e eu diria assim que hoje é um sucesso. Todos os sócios que entraram permaneceram e isso criou uma fidelização desse colaborador com a empresa, porque ele é dono, ele é sócio. Mas o mercado aceitou muito bem isso, por quê? Porque é um posicionamento das Big Four. Então, todos são sócios, quer dizer, os gestores são sócios, mas para ser sócio você tem que ter algumas características. A gente definiu também lá no nosso programa, inclusive, de acordo de sócios. Então ele tem que dominar o mercado dele, ele tem que ter o curso superior para começar. Um consultor sem curso superior não funciona, uma especialização no mínimo. Ele tem que ter representatividade no mercado, ele tem que atrair novos mercados e reter clientes. Então esse é o perfil. E ele, puxa, eu acho que deu muito certo. Hoje a gente, com 8 sócios nós somos, eu diria assim, hoje a parte operacional funciona tranquilamente sem eu estar entrando, né? Então essa é a ideia, fazer com que seja encaminhando a